E tem outra questão também, né? Que eu falei aí no A Ficha Caindo, acho que é o 7, não sei qual é a numeração, né? Que eu tava falando, né, da atitude, né, que Belial, quando veio na casa de Felipe, falou, né? Ô Felipe, a Rafinha vai vir com a criação toda errada, né? Como ele já tá passando agora com uma criação toda errada, né? E eu sendo passada como uma pessoa que não tô sendo uma boa mãe, que foi o que minha mãe falou. Você é uma boa mãe, né? E como ela sabe que ele é o mais novo dos Rancores, né? Eu não sei, possa ser que talvez, quem sabe, no futuro, né? Ela queira ajudar até o próprio Rafinha, né? Pra poder mostrar do tipo assim, a mãe que errou e eu ajudo meu neto, entendeu? E essa questão de vir com a criação toda errada, né? É tipo, se meu filho não sobreviver, né? Ele pode aprender com alguma criação errada, né? Com alguém, sei lá. E não conhecer, né? Uma criação melhor, né? Eu digo isso porque eu não pude, né? Dar uma criação boa para meu filho, né? Quer dizer, que eu pude mostrar para ele, né? Eu mostrei, né? Que poucas pessoas que teve convívio comigo e meu filho viu como é que eu sou como mãe. Até minha família sabe como é que eu sou como mãe. Só que sempre é disturbada a situação, ainda mais com essa situação aí. E eu me lembro que Belial foi e falou, Denise, seu filho precisa ter sua criação, né? E essa criação não é a criação que Letícia me deu, né? É uma criação em termos da forma como eu vi espiritualmente, né? E isso foi um consenso, querendo ou não, das duas espiritualidades, porque eles não iam dar, né, dois filhos rancres, né, e um mais novo, para eu poder ser a mãe deles, né? Então, e não só isso, né? Não só eu, como pai também, né? Então, existe um consenso, né? Você vai me dizer que a espiritualidade dos rancres não sabia quem sou eu? Não sabia quem era Marcos? Lógico que sabia, né? Você acha que Rodefou, que é ligado a Marcos, e Belial, né, que é ligado a mim, e Bafomé, que é ligado a mim, que ficou preocupado em cima de Rafinha? Né? Lógico que sim, né? E quando eu falei da questão dos abortos, a questão dos abortos que aconteceu comigo foi por causa da atitude de minha mãe comigo, né? E que eles viram como foi, tanto que eles disseram, a gente deixou deles fazer até aborto. E eram filhos de Henrique, né? E que até minha proteção ficou chateada, dizendo, vai, Denise, se fuder de novo por causa de Henrique, né? E que ele uma vez veio Henrique e disse que se Henrique soubesse das coisas que eu passava com a minha família, né? Na época, ele iria me raptar, né? E minha mãe nunca mais ia me ver, né? Só que eu entendi, por causa de Adriana, né? Acabou dando merda, né? Como diz o brasileiro, assim, né? Acabou ferrando tudo, né? Então, Rick, na verdade, nunca compreendeu o que foi que eu passei com a minha família. Ele nunca entendeu, na verdade, né? Então, meu filho, eu não pude dar, né? A criação. E eu me lembro que que eu vou chegar até lá, né? Que foi em 2016 que eu levava meu filho pro centro espírita, que era o que Belial me pedia. Leve seu filho pro centro espírita, Denise. Entendeu? E eu sempre quando eu podia, eu sempre levava meu filho pro centro espírita. Aí eu ia pra mansão no caminho. E eu me lembro que a espiritualidade da personificação da mão direita, né, ficou olhando pra Rafinha, né? Mostrou preocupação em relação a mim e falou que, né, quando eu chegar em 2018 eu vou explicar, né, que eu fui para tomar passe e tudo, né? E o passe, na verdade, foi por causa da bendita garrafa que Henrique enterrou para mim, né? E que eu descobri depois dessa bendita garrafa.
Aí eles ficavam mandando, né, tomar banho de praia, tomar banho de chuva, tomar banho de rio, né? Água corrente que é bom para repor energia, né? Beber bastante água porque meus rins estão ficando pequeno, né? E ir pro centro espírita e tomar passe, né? Porque o passe, ela, a pessoa tira a energia, né? Aquela energia densa que está na matéria, negativa. E para repor a energia, tem a espiritualidade lá, né? Que vai, né? Ela transmuta a energia através da matéria do médium. Mesmo que ele não veja ali a entidade, né? Um mentor espiritual. Não é só a energia dele. Para poder dar um pouco daquela energia renovada e a energia do mundo espiritual para o espírito daquela pessoa que está encarnada. E com isso ajudar né, na matéria, na energia densa, porque a energia densa é da matéria. Né? Aí ele pegou e aí eu ia tomar passe, né? E levava meu filho para poder ver, né? Não só tomar passe, mas para estar do lado, né? Do mundo deles, né? Na verdade. Eu não estou falando de religiões, eu estou falando em termos do mundo dos crackers. E que as religiões que são, né? Por mais que chame de doutrina, mas tem dogma, né? E tudo que cultua dogma é religião. Então não adianta dizer que é doutrina, né? E mesmo assim é doutrina também, porque doutrina começou desde a igreja, desde o Vaticano, né? E se for estudar a história vai entender o que é doutrinária, né? Então, e antigamente o nome não era doutrinário, existiam outros nomes para poder, né, alinhar as pessoas e trazer as pessoas, né? Então, ela acabou que eu levava meu filho para o centro espírita. Aí meu filho pegava e ficava, né? No, bem na palestra, indo para e no dia que eu fui com ele, que eu morei próximo ali, atrás atrás não, na rua da Mansão do Caminho, né? De Divaldo Franco, né? O centro espírita mesmo. Aí eu me lembro que eu fui com meu filho, e foi antes de acontecer essa situação comigo e Margarida, né? Que eles disseram assim, é melhor que apaziguar, não é tipo do que bater de frente, tipo assim, né? E eu entendi que foi a situação dos rancres e crackers, né? E até então eu não entendia, né? Depois que eu liguei as situações que eu vou falar ainda, né? De 2013, terminar 14, 15 até 2021, eu vou falar todos esses detalhes, né? E eu entendi. Aí ele mostrou preocupação, né? Na verdade o médium estava fazendo o passe e eu vi a entidade, né? Que é o mentor espiritual que estava do lado. E ele estava olhando para mim. Aí ele mostrou uma certa preocupação em relação me deu orientação e mostrou a preocupação com Rafinha. Que ele olhou para Rafinha e fez assim, ó, com o maior carinho. Aí nessa hora eu olhei para ele, né, e disse, né, eu pedi perdão, eu falei assim, eu peço perdão, porque a situação que está acontecendo não é minha culpa, né? Tudo é voltado, né, em relação à minha família. Por isso que eu me lembrei Belial dizendo, oh, não é Rick, é a família dela. Né, que foi que eu vou chegar lá, que foi que a família falou, faça por onde merecer, né? E que eu questionei, que eu disse assim, fazer por onde merecer igual a Margarida não. Entendeu? Porque ela pode ter se fudido e aprendido, mas o se fuder com essa provação aí, né? E eu vim entender o significado da provação, acaba uns aos outros, ferrando uns aos outros, né? E isso é bem de termo de criação. Aqui no mundo material criado eu não gosto disso, né? Tanto que foi mostrado depois, Gabriela passou a ter respeito por causa da mãe dela, beleza, né? Ela me viu como apoio, porque eu cheguei pra ela e falei, Gabi, homem só respeita a mulher e as pessoas só param pra respeitar quando tem família, quando tem pai e mãe do lado, entendeu? A pessoa quando não tem uma família do lado, ela não é respeitada, principalmente mulher, entendeu? E muitas das coisas que eu mostrei pra Gabriela, até Belial falou, ela te viu como apoio, entendeu? E depois me mostrou que ela era assim comigo por causa de Danilo,
que ela é assim comigo porque eu era assim com ela. Eu falei, mas eu sou assim com ela porque ela também é assim comigo, né? Até eu entender, até o comportamento da mãe dela comigo, que era a gente por detrás, né? Danilo por detrás, atrás de Danilo tinha Simone, tinha Alexandre, Alexandre foi Simone e minha mãe, né? E por detrás de Simone, por trás de todo mundo, tinha minha mãe. Né? Por isso que, ó, não é Rick, é a família dela. E quando eu bati de frente com Margarida, que eu vou chegar lá e vou explicar como foi se bater de frente, né? Que é a espiritualidade dos âncares, inclusive que é da equipe de Joana de Ângeles, né? Gritou, ela tá errada, né? Não é a mãe de Gabriela, não, é a família dela. E depois gritou, precisa disso, né? Denise se fuder, tipo, ela se fuder na mão de homem só porque não tem mãe, né? Não tem mãe, precisa se fuder desse jeito, entendeu? E eu peguei e falei, né? Eu vou me fuder porque eu tenho mãe, porque se eu tivesse isso, porque se eu não tivesse mãe, talvez eu não me fudia, entendeu? E fiquei observando. E eles comentaram sobre isso, né? É... Aí eu peguei e observei, né, esse lance, né? Mas não é porque minha mãe age dessa forma que ela merece passar pela mesma coisa, né? Se muitos passar a ver e entender o que é que ela vem fazendo, né? Que muitas vezes as pessoas são inteligentes, né? E tem raciocínio. Não é possível, né? Que as pessoas não param para analisar as coisas, né? E não pensam em si. Mas as pessoas não precisam passar por isso, né? Existe o mundo dos crackers, né? E existe uma segunda chance. Então as pessoas não precisam passar por isso, né? Porque ela quer que eu passe por uma cirurgia de retirada de glândula pineal, né? Porque ela quer que eu passe por várias torturas e meta técnica e conseguir pessoas da apometria e constelação familiar para poder fazer isso, para desconstruir um espírito e matar um, que eu vou querer que ela passe pela mesma coisa, né? Não, não se faz isso com o ser humano. Nem com ela, nem ninguém da família dela. Ninguém tem que passar por isso, né? As pessoas merecem ter uma segunda chance, né? Todo ser humano, ele merece ter uma segunda chance, né? E sem contar também que eu amo muito a minha mãe, né? Eu não uso o amor como arma, não, até porque eu não perco tempo amando as pessoas dessa forma, né? E até porque sentimento é uma coisa que a gente não escolhe, né? A gente não escolhe, hoje eu vou amar fulano, amanhã eu vou amar ciclano, amanhã, né? E hoje eu tô apaixonada por essa pessoa aqui, amanhã eu tô apaixonada por aquela. Não, sentimento é uma coisa que a gente não escolhe, né? Eu amo realmente a minha mãe e fico triste com essa situação, porque eu não queria que fosse dessa forma, né? Eu não gostaria que ela fosse dessa forma. E fiquei muito chateada porque Rick não teve paciência. Ele viu um pouco como minha mãe era e ele não teve paciência, né? Eu me lembro uma certa vez que ele teve com a mãe dele, Lúcia, lá, né? E minha mãe foi super grossa com a mãe dele. Super grossa, super grossa. Rick brigou comigo e tudo. Pela forma como minha mãe agiu com a mãe dele. Como se fosse culpa minha. Como se eu não tivesse tido um controle com minha mãe. Aí eu entrei no banheiro quando ele foi embora, né? Que Rick ama muito a mãe dele. Tanto que, inclusive, em 2013, quando eu voltei, eles me disseram que Rick estava trabalhando e estava ajudando a mãe dele, né? Ele ama muito a mãe dele, né? E a mãe dele é uma pessoa muito gente boa, né? Aí eu peguei e entrei no banheiro e comecei a chorar, né? Porque depois que ela foi embora, que eu me lembro que Letícia foi muito grossa, né? Aí eu peguei e falei, por que você agiu dessa forma? Com Lúcia é uma pessoa tão gente boa, entendeu? E ela foi super grossa com Lúcia, não deixou nem ela entrar do portão. Dentro do carro com o pai de Rick estava, dentro do carro com o pai de Rick ficou, né? Aí Rick veio brigar comigo e tudo. Aí eu me lembro que quando eles foram embora, eu entrei no banheiro e comecei a chorar, né? Chorei, chorei, chorei. Peguei e falei assim, Rick não compreende nada do que eu passo com essa família, entendeu? Ele não entende nada, ele não sabe de nada, né? E eu fiquei me perguntando, depois de um tempo que eu entendi por que ela fez isso. Ela fez isso para poder afastar, né? Pra não estar próxima de Denise, para poder afastar. Que era a mesma coisa que ela fazia com Margarida, para poder afastar. A mesma coisa que fazia com Gabriela, para poder afastar, né?
E eu ficava observando. Eu dizia, pô, pra que isso? Ela é minha mãe, pra que agir dessa forma? E quando eu namorava com o Henrique, que eu ia na casa das familiares de Henrique, eu via a família mais unida do que a família de Letícia. Né? Eu via a família de minha mãe Letícia muito desunida e uma energia muito desigual. Né? Eu ficava vendo o tipo de energia das pessoas. Né? E ficava. Que eu consigo ver, né? Aí eu ficava vendo. E o jeito também da forma de tratamento. Aí eu ficava olhando e dizendo, pô, Letícia passa longe e a família passa longe do que é saber o que é uma família de verdade. Entendeu? E isso veio de criação. Eles não sabem, na verdade, o que é uma família de verdade. Né? E isso é motivo de condenar? Não. Às vezes é porque a pessoa não teve oportunidade. Né? Essa atitude de minha mãe de ser assim complicada de lidar é porque não teve oportunidade. Né? É bem verdade que às vezes a pessoa precisa passar por alguma coisa para poder aprender. Né? Que não vai adiantar só orientar, que não vai aprender nunca. Né? Por isso que eu digo que existe um mundo dos crackers para poder passar por isso. Não é a pessoa passar por uma desconstrução, não é a pessoa passar por uma cirurgia no cérebro, que não vai entender nada do que vai estar passando. Né? Não é para a pessoa passar por determinada situação. Né? A pessoa tem que passar por alguma coisa para poder aprender e ter uma oportunidade de vir em uma família que tenha mais amor, que tenha mais compreensão, né? Que não tenha tanto sofrimento, né? Por isso que eu penso todos os dias, né? Do que eu aprendi, tanto da situação do meu lado como do outro lado, né? E como é que pode acabar logo com essa situação da aprovação e expiação. E acabar logo com essa situação dos testes. Por isso que eu me revoltei, né? Quando o Belial me disse que eu ia reclamar muito, né? E que eu vou chegar lá, que foi em 2013, né? Que ele falou assim, você voltou para poder completar sua missão, que eu contei pra minha mãe, aí teve situações dizendo que eu tinha missão, né? Ainda teve essa história, né? Acho que deve ter voz minha lá falando sobre isso. E eu me revoltei, né? Que quando eu entendi o que era, e quando eles disseram assim, da questão de Margarida, né? Que eu vou chegar a esses pontos, né? E eu me lembro que a proteção de Rick dizia o tempo todo, Denise é a mãe dela, Denise. É a mãe dela, Denise, é a mãe dela, né? A mãe de Gabriela, né? E a mãe de Gabriela tem um coração bom porque sabe quem é a filha, né? E ajuda a filha, né? E eu fiquei muito chateada porque... E não só a filha, as netas também, né? Ela não é uma pessoa ruim, né? Só que ela passou a não gostar de mim devido ao que minha família fez. E eu fiquei chateada porque eu senti na época, né? Eu vi que eu e Margarida a gente ia ser amigas, entendeu? E eu falei pra Henrique foi afastou. Eu falei, pô, por que Henrique faz isso? Entendeu? Atrapalha tudo sem necessidade, né? E eu fiquei chateada com isso, porque não teve o erro de Henrique só de mexer no meu dom mediúnico, não. Teve vários erros. E que no final de tudo, se eu conseguir, eu vou falar todos os erros que Henrique teve, né? Foram vários erros que impediu não só a mim, como impediu a Gabriela também, né? Porque querendo ou não, acabou impedindo ela, né? Impediu outros irmãos também, né? Virou uma escadinha, né? Os erros que comete não adianta. Quando a gente, até Gabriel uma vez disse isso pra mim. Eu acho o Gabriel muito inteligente. Ele, quando a gente acontece uma situação aqui, ó, vira uma bola de neve aqui, ó, no futuro, né? E eu tava falando justamente sobre essa situação, né? Que a gente conversava muito. Só que o problema de Gabriel é que ele tudo contava pra mãe dele e pra minha mãe. Então, como é criação, né? E ele foi criado dessa forma, eu também não posso condenar, né? E eu fico observando. Aí eu peguei e fiquei analisando isso. Eu falei, pior que é mesmo. Quando a gente erra aqui, ó, vira uma bola de neve aqui, ó. Principalmente com as pessoas, né? E querendo ou não, por mais que Henrique tivesse vindo sozinho e fosse uma pessoa que ninguém sabe tudo, né? Mas teve situações que ele agiu que não foi certo, né? Poxa, se ele tava ali, querendo ou não, ele é um de nós, né? Ele é um de nós. Ele viu como era minha mãe e ele não teve paciência. Por que ele não teve paciência de lidar com minha mãe?
eu quando vi como era, né, a família de Felipe com ele, né, eu só não fiquei mais lá pela atitude do pai dele. E por detrás do pai dele estava minha mãe por detrás, né? Porque se eu tivesse mais tempo e eu pudesse, eu ia ajudar sem precisar passar por nada disso. O problema é que o pai dele não quis ajudar, né? Então, ficou meio complicado, né? Ele entendia as situações e não quis ajudar, né? Eu só não fiz mais porque eu não tive como, né? É diferente de Henrique. Henrique viu e não teve paciência. Quando vocês superiores me disseram isso, eu fiquei chateada, né? E sobre a questão da mãe de Gabriela, eu peguei e falei, pô, Henrique me atrapalhou muito, né? Ele me atrapalhou muito, porque a mãe de Gabriela não só queria vir pro nosso lado também a ser acolhida, mas também ela fez de tudo, né? Com essa criação aí que Belial me mostrou, né? Em 2017, 2016, né? A mãe dela com uma criação ruim em cima de Gabriela, né? E Rick agindo, né? Igual muitas pessoas, né? Do outro lado com essa aprovação aí, né? Igual, né? Por causa de Gabriel na época. Né? E ele fazendo assim, ó. E eu fico observando, né? Só que eu vou chegar lá nos pontos, né? Porque eu fiquei chateada porque eu vi que Margarida ia ser minha amiga e eu ia ser amiga de Margarida. E eu fui amiga de Gabriela todo o tempo todo, só que eu tinha que observar. Não era observar só quem estava por detrás, né? De Danilo, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, né? De gente da família. Era observar a Gabriela por causa da mãe dela. Né? A mãe dela, Denise, a mãe dela. E eu tinha que observar. E ela passou a não gostar de mim devido às coisas que era passada para ela. E eu não tive como me aproximar dela, né? Então ela afastava Henrique, ela afastava um monte de situação. Gabriela tudo contava pra mãe, por isso que ele falou do Gabriela. Gabriela errou, Denise. Gabriela errou, né? Que foi quando ela chorou, que era pra poder pedir o pedido pra Felipe vir, né? E ela pegou e ficou chorando. Aí a mãe dela foi melhor com ódio. Aí Belial veio e falou, ela errou, Denise. E a Bela tá errada, entendeu? Né? E ficou dando a entender como se ela tivesse. Porque quando eu contei pra mãe dela, né? Que foi no áudio da a história da minha vida 39, que eu falei da mãe dela, né? Que, ó, sua filha não tá grávida, não, né? E que eu contei a situação que ela fingiu, né? Que tava grávida com o negócio de Luna, né? O exame de sangue de Luna, né? Da gravidez de Luna, né? Exame de gravidez. Aí ela pegou e falou, você tudo conta, né? Aí eu falei, eu tô contando pra você, que é a mãe dela. Entendeu? Aí foi que eu entendi. Eu falei, isso não veio de Gabriela, não, foi de criação dela. Né? Ela que ensinou a filha a fazer isso. Entendeu? Que na época, quando Gabriela me mostrou, eu falei, Gabriela, isso é errado. Ela, olha aqui que um dia você pode precisar. Eu falei, Gabriela, isso é errado. E ficar olhando pra ela. Entendeu? Aí ela pegou e falou, minha filha gosta muito de você. Eu falei, eu também gosto muito de sua filha. Entendeu? E falou comigo de uma forma como se fosse assim, eu não gosto de você, mas minha filha gosta de você. Entendeu? Aí eu virei e fiquei olhando pra ela. Ela pegou e falou, você sabia que minha amiga Cláudia, aí me contou que o filho dela acho que é médico, né? E conseguiu no hospital que trabalhava em Porto Alegre pra Gabriela trabalhar como auxiliar administrativo no hospital. Não sei se isso foi verdade, porque eu também não conheci Cláudia. Eu só conheci só uma vez, quando ela morava do lado da casa de Margarida aqui em Brotas, né? Aí ela pegou e falou. E que Gabriela falou que só iria sair de lá, da casa de Gustavo, se fosse com você. Que fora isso ela não iria. Aí eu fiquei calada, né? Eu fiquei só calada. Nem disse pra ela que Rodolfo manda a gente sair de lá, né? Aí eu peguei ele pra cara de Margarida e falei assim, igual a mim, né? Que Gustavo comprou a passagem, né? Pra mim e pra mim pra eu poder vir embora, né? E eu fiz ele gastar uma passagem, porque eu não ia deixar a Gabriela dentro da casa de Gustavo com Gustavo dentro. Ela lá dentro da casa de Gustavo. Ela falou, minha filha me falou isso. Eu falei, pois é, né? Então não foi só ela que fez alguma coisa, eu também fiz. Né? Aí fica olhando pra cara dela. Ela pegou e ficou me olhando, entendeu? Aí depois que ela me disse que ela não gostava de mim. Denise, a mãe dela, não gosta de você. Entendeu? Gabriela gosta.
muito de você, mas a mãe dela não gosta de você. Entendeu? Aí eu fiquei observando, tanto quando eu contei isso pra Gabriela na época, a Gabriela é minha mãe. Eu falei, eu tô falando mal de sua mãe, Gabriela? Entendeu? Eu não tô falando mal de sua mãe, não. E pelo contrário, eu até gostava muito de Margarida. Só que os comportamentos dela comigo fez eu fazer isso aqui, ó. Foi que nem quando a Gabriela me bateu, que ela soube, né? Ela mesma me contou que Gabriel. Que ela contou pra Rick que Rick tava fumando. Ele ficou com raiva na hora, jogou o cigarro no chão e começou a pisar no cigarro, né? Aí depois ela fez, tipo, pô, não era pra eu ter contado, né? Aí eu fiquei olhando pra cara de Margarida. Eu falei, é Margarida que é a pasta rica. É Margarida que é a pasta rica. E eu ficava observando a atitude dela, né? Foi que nem quando o Rick esteve aqui, logo em 2013, que eu não disse sobre isso, né? Que eu conversando com Gabriela, né? Aí a Gabriela tava falando da menina que Rick tava ficando, que ela dizia que conhecia desde o colégio, né? E essa garota é que Rick mora junto hoje e tem um filho, né? Aí a Gabriela começou a jogar as situações em cima de mim. E eu só alimentando, só alimentando, só alimentando. Aí chegou um ponto que eu peguei e falei, né? Que ela falou das roupas das meninas, que era isso, que era aquilo. Aí eu peguei e falei, isso aí é. Aí começou a esculhambar, né? Prefiro mais as minhas roupas da Marisa, que eu trabalhava na Marisa na época. E começou a falar um monte de coisa, né? Aí no final das contas, Gabriela falando as coisas, né? Aí ela pegou e falou, são seus ciúmes, né? Eu sou assim com você porque é dos seus ciúmes. Eu falei, eu não tô com ciúme, não, eu tô com inveja. Aí, Gabriela, não, isso não é inveja, não, você tá com ciúmes. Eu falei, eu tô com inveja, Gabriela. E ficava alimentando as coisas que ela falava. Porque eu queria entender porque que ela também era assim comigo, né? Não é só porque eu era assim com ela. Eu via o jeito que ela era comigo, né? Aí passou. Tanto que o irmão espiritual que veio aqui, que é até ligado a Felipe, pegou e falou assim: você tá sem postura satanista nenhuma. Eu falei: não tô mesmo, não. Não sei pra que ter postura satanista. Aí ele pegou pra mim, aí fez assim: é, você. Foi os seus ciúmes. Eu falei: foi meus ciúmes. Certo, foi meus ciúmes. Entendeu? Aí quando o Rick esteve aqui, né, eu cheguei pra Henrique e falei assim pra Rick lá embaixo. Eu disse assim pra ele do negócio do ovo, né, que ele me ensinou errado, né, que foi que mandaram eu fazer, né, o negócio do ovo. E depois eu percebi que foi errado, né. Aí ele pegou e falou assim, ele deu pra mim e falou assim, por que você fez pra mim? Foi. E fez assim, ó, pra mim. Aí foi que eu levantei os olhos e fiz uma. Ele não me ensinou certo, porque ele enterrou uma garrafa pra mim. Né? E que eu liguei as situações, que ele dizendo meus rins ficando pequenos, né? E Afrodite me falando, Denise teve um feitiço feito pra você. E Belial vindo, Rick vai vir desenterrar essa bendita garrafa enterrada. Que na época eu tinha achado que foi por causa de Gabriel. Depois que eu entendi que foi por causa de Adriana. Né? Quem conta um conto aumenta a reticência. Ainda teve essa história da galinha aí com minha cara, que ela contou não só pra Rick, como contou também pra Marcos. Por isso é da atitude de Marcos e de Rick. Aí eu fiquei, que bonitinho, né? Aí eu peguei e fiquei observando, né? Aí depois eu peguei e falei pra ele, né? Que eu conversando com Gabriela e que eu tive inveja. Ele, inveja, inveja. E ficando pra cara dele, entendeu? Aí. E fiquei observando ele o tempo todo, né? Aí ele disse que na próxima vez quando eu vier, deixa eu subir. Eu falei, eu fiquei parada e pensando, não. E fiquei olhando. Que eu ainda falei que a Adriana teve aqui e que eu, antes de eu fazer a cirurgia do cisto, né? Do cisto de skinny que eu tive no canal da uretra, né? Aí ele pegou e falou, a Adriana tá perdida, né? Olhando pra mim, tipo, a Adriana tá perdida, né? É tipo assim, perdida no tempo, sei lá, tipo assim. Ele falou igual Alexandre, né? Que eu ainda não cheguei lá com uma forma como Alexandre falou comigo, em 2015, né? Que Alexandre falou assim, Adriana, aquela puta que tá vagando na rua, gritando que não é louca. Tipo, que é a forma como você vai ficar, entendeu? E Rick falando assim, né? E eu observando o Rick, um tempão, olhando, observando ele. Aí quando o Rick foi embora, que ele ainda veio com a moto dele, né? Que acho que era uma Harley Davidson, um negócio assim.
Aí eu me lembrei que eu vi Felipe, que ele gosta de tipo dessa moto. Aí eu fico olhando pra moto, né? Aí eu fiz assim, poxa, se eu tivesse dinheiro, né? E tivesse condições, eu ia dar uma moto dessa de presente pra Felipe, né? Por amizade mesmo, né? Que eu fiquei olhando, Henrique pegou, falou, quer dar uma volta? Eu falei, eu não gosto de moto, eu tenho medo. A verdade é essa, né? Aí eu peguei e fiquei observando. Aí quando eu subi, né? Eu falei pra Gabriela que Rick teve aqui, né? Aí quando eu falei pra Gabriela, quando a Gabriela desligou, a mãe de Gabriela foi e me ligou, né? Eu acho que nem a Gabriela sabia. Me ligou e falei assim, vem cá, que história é essa que Rick teve aí? O que você estava conversando com o Rick? O que Rick estava conversando com você? Ela foi super grossa comigo, entendeu? Aí eu peguei e expliquei tudo. Todas as conversas, tudo o que aconteceu, né? E eu me lembro que quando o Rick teve aqui, ele falou pra mim que ele tava morando em Patamares, né? E Rodefort já tinha me mostrado, né? Quando eu fui matricular a Rafinha na escola de aplicação aqui em Anísio Teixeira, que ele saiu daqui da escola Vale dos Lagos, que é essa escola aqui em frente ao condomínio, que é atrás da escola passa rugido de avião, que é na Vila Marisa, né? Onde eu vou ficar presa, que eu vou ser morta, né? E eu botei ele na escola lá embaixo, né? Depois do CAPS, na estrada da Muriçoca, onde tem o colégio Anísio Teixeira, né? Aí eu me lembro que eu estava sentada para poder fazer a matrícula e eu olhei pro céu, assim, para fora, e eu enxerguei Rodefort, ele me mostrando o Rick na época com a menina, namorando com a menina loira, né? E ajudando a mãe dele. Que eles disseram, o Denise Rick vai vir quando ele terminar de ajudar a mãe dele. E ele morando em um apartamento que me mostrou onde eram os dois prédios que tem, logo quando sai aqui na paralela. E Rick, quando esteve aqui, falou pra mim que ele tava morando em Patamares, né? E eu fiquei calada, não disse tudo pra Gabriela, né? Porque eu ficava observando, porque Gabriel me dizia que tudo que eu contava pra Gabriela, a Gabriela chegava pra mãe dela e contava, né? E que ele não era muito diferente, que ele fazia a mesma coisa com a mãe dele e com minha mãe, né? E eu ficava observando o jeito de Margarida comigo depois, né? E que era que o Cavaleiro Templário, quando vem Henrique, ficava mandando eu observar a Gabriela, né? Aí eu fui ficar observando o jeito de Margarida. Ela ligou pra mim, super grossa, né? Perguntando o que é que Rick vai fazer aqui. E o que foi que ele falou pra mim. Aí eu fui e falei pra ela, né? Falei tudo o que Rick falou, né? Aí depois que eu contei tudo, né? Aí eu fiquei observando o jeito da mãe dele, da mãe de Gabriela. Eu falei, que estranho a mãe de Gabriela falando assim comigo, né? Do tipo, tendo um controle, né? Um negócio esquisito, eu ficava observando, né? Mas eu vou chegar lá, isso foi em 2013, né? Que eu não falei essa parte e eu vou chegar lá, né? Mesmo me esforçando muito, tomando medicamento e tudo.